Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto do irmão Pedro Veiga, que se chama De Testemunho da Ressurreição. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Esse devocional busca o quê? Inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, irmãos, como não foi eu quem escreveu o texto, foi o irmão Pedro Veiga, o que eu vou fazer? Vou ler e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que esteja conosco nesse nosso devocional, tá bem? Senhor Jesus, hoje leremos a respeito da ressurreição, que nós possamos ser realmente testemunhas vivas, falando para todas as pessoas do teu amor, da sua salvação, daquilo que o Senhor tem feito por nós. Perdoa-nos, Pai, que possamos ser melhores a cada dia, em teu nome que pedimos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Atos 4, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. E diz assim, ó: Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Mas é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Então eu acrescentei aqui o versículo 13, que eu li também, até o 13. Bem, irmãos, então o versículo escolhido pelo pastor Pedro Veiga é o 10, que diz: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem a Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Ora, irmãos, a ressurreição de Jesus é a doutrina que fundamenta o cristianismo, né? Não seríamos cristãos se não crêssemos nessa verdade que Jesus Cristo ressuscitou. Mas não é só isso. Ela também é uma realidade histórica para toda a humanidade, mesmo que ela não creia, e para cada indivíduo como nós que acredita em Jesus Cristo. Então, o fato de Jesus Cristo estar vivo dá sentido a tudo que ele é, né, como Deus, e tudo que ele fez, tudo que ele ensinou. Então, ele vai autenticando sua autoridade sobre a vida da gente e sobre toda a realidade criada, né? Quando nós cremos, como nós temos certeza que ele ressuscitou, para nós fica fácil, muito fácil, entender tudo que Deus é, e tudo que ele ensinou, e tudo que ele fez por nós. Então, este fato concreto, que é a ressurreição, levou os apóstolos a viverem este fato, a ressurreição, como uma missão. Eles fizeram da vida deles esta missão, por meio do quê? De história de milagres, que foi aqui o que aconteceu em Atos 3, né? Do que eles estão falando aqui em Atos 3? Da cura de um mendigo aleijado, que eles estavam subindo para o templo, lembram disso? Lá eles iam orar, e aí tinha lá uma pessoa que não andava e começa a pedir ali esmola, né? E aí o que eles falam? Olha,
a gente não tem ouro e não tem prata, não tem dinheiro, estamos sem nada, mas o que a gente tem, a gente vai dar para você, que é Jesus Cristo. E ele levantou e andou. Então, ali eles pregaram também no templo. Então, este é o fato que é narrado, então, por eles a todo instante, porque disso se transformou a vida deles, que é o quê? A graça de Deus, o poder de Deus, né? Como você vê em Atos 4:33, que diz assim, ó: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Olha que coisa maravilhosa, né? E eles falavam mesmo de Jesus e eram ousados, porque para eles pudessem dar aquilo que eles viram, né? Como estava em Atos 3:15, né? Que aconteceu lá na cura do rapaz que não andava, né? E diz assim, ó: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. E eles viviam para quê? Para testemunhar que Jesus Cristo estava vivo. Então foi no fato de Jesus ter ressuscitado que os apóstolos fundamentaram a sua pregação e encontraram o quê? Força, coragem, ousadia para avançar na missão, né? Que a gente fala que é a grande comissão. Porque eles entendiam que aquela missão era deles, que Jesus Cristo tinha confiado a eles para que eles fizessem, fazer discípulos em todas as nações, como está lá em Mateus, né? Mateus 28, 19 e 20, que todo mundo conhece muito bem, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. É isso que eles entendiam que era a razão de viver dele. Essa era a missão. Então, da mesma forma, nos dias de hoje, uma vida transformada pela graça de Jesus, cheia de poder, cheia de coragem, faz com que a gente testemunhe a ressurreição, que é o sinal de que Jesus Cristo está vivo. É óbvio que ele está vivo, é lógico que ele está no nosso coração. Ele reina e ele vai voltar. Está ouvindo os passos dele? Ele já está voltando. Nós temos que estar atentos a isso. E aí, irmão? E aí, irmã? Como você tem vivido? Como se Jesus nem fosse voltar? Tem vivido como se ele não tivesse vindo, não tivesse morrido? Presta atenção, irmão. Presta atenção, irmã. No testemunho da ressurreição de Jesus, você vai encontrar paz. Lê lá em Romanos 8:34. Eu vou ler aqui para os irmãos. E diz assim, ó: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não tem ninguém que nos condene em nada que nós possamos fazer. Porque graça, poder, coragem, para viver uma vida, ó, de forma super, mega, master plus, feliz, satisfeita na vontade e nos planos de Deus. Nós viveremos alinhados àquilo que Jesus quer para a nossa vida. Então, irmão, irmã, escolha viver com Jesus em missão, testemunhando da sua ressurreição. Não dá para a gente ser agente secreto de Jesus. Nós temos que dizer em quem nós temos crido. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó: a ressurreição de Cristo é algo bom demais para ser guardado. Compartilhe. Olha só, então agora eu vou terminar, né, com o meu abraço diário fraternal de ursa. Lembrando, olha só, que um abraço ao encontro de dois corações. Dinheiro só não dá certo em reunião de porco espinho, mas para nós que somos testemunhas da ressurreição de Jesus, nós temos o dever de abraçar. Tá bom? E eu me despeço assim com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus. Ah, e lógico, eu esqueci de falar o nosso tema. O nosso tema está em Salmo 73:26, que é: Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora sim.